Olá pessoal, tudo bem? Finalmente vamos terminar hoje a apostila 2, um compacto da unidade temática 8. Na semana que vem daremos início à utilização da apostila 3 com a live prometida. Então vamos lá? Colégio Ari Quintela, 9º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 8, o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Emergência das potências do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia e a política dos países como França e Inglaterra enfraqueceram, assim como seu poder militar. Esse contexto possibilitou que os Estados Unidos e a União Soviética se tornassem as duas maiores forças econômicas e militares do mundo. Guerra Fria. Foi marcada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelo domínio mundial. Entre 1946 e 1986, esses países procuraram trazer suas órbitas de influência dos demais países do mundo. A Guerra Fria foi caracterizada por corridas armamentistas e espaciais. Então vamos ver esses dois lados dessa guerra. Os Estados Unidos, eles tinham um sistema econômico capitalista. Os países integrantes, associados a eles, estavam os países da Europa Ocidental, França e Inglaterra. O Canadá também era um dos países integrantes do grupo que apoiava os Estados Unidos. As relações econômicas, o Plano Marshall, foi a base de todo esse grupo. As alianças militares pertenciam à OTAN e à agência de espionagem à CIA. Na União Soviética, o sistema econômico era o socialismo. Os países integrantes da União Soviética eram todo o leste europeu, China e Cuba, na América. As relações econômicas estavam ligadas à Comecon. As alianças militares firmadas no Pacto de Varsóvia, e a agência de espionagem da União Soviética era a KGB. Bom, a corrida armamentista, nós vemos nessa imagem aqui uma explosão nuclear iluminando a noite durante um teste nos Estados Unidos no ano de 1953. Essa fotografia foi feita na NASA em Washington, onde se realizavam os testes nucleares. As disputas entre os estadunidenses e soviéticos aconteciam por meio de uma corrida armamentista. Ambos os países realizaram testes nucleares com o objetivo de intimidar a presença de seu poderio militar ao mundo. Corrida espacial. As duas potências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam a supremacia da exploração do espaço. Em 1961, o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a viajar pelo espaço e retornar à Terra. E em 1963, Valentina Tereshkova cumpriu a missão de ser a primeira mulher a realizar um voo de solo pelo espaço. No entanto, os primeiros a chegarem no solo lunar foram os estadunidenses no ano de 1969, com a expedição Apollo 11. A questão da Alemanha. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o futuro da Alemanha era algo que preocupava as potências vencedoras. Em 17 de julho e 2 de agosto de 1945, esses países realizaram uma conferência em Potsdam, que definiu que o território alemão seria dividido em 4 zonas de influências aliadas. Essas regiões ficavam sob a administração da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. E com o advento das tensões entre os blocos capitalista, ligado aos Estados Unidos, e socialista, União Soviética, as tentativas de reunificação da Alemanha falharam. Em 1949, Stalin, então líder dos soviéticos, foi contra essas tentativas e decretou então um bloqueio terrestre às partes da cidade de Berlim que não estavam sob o seu domínio. Então essa medida foi responsável por estabelecer 2 Alemanhas, a República Federal da Alemanha
RFA, capitalista, né, dominada pelos Estados Unidos, e a República Democrática Alemanha, RDA, socialista, né, dividida então pelo Muro de Berlim. Em 1961, os soviéticos iniciaram a construção de um muro na cidade de Berlim, capital da Alemanha, para evitar a fuga da população do lado socialista para o lado capitalista. A ONU e a questão dos direitos humanos. Quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criou 51 países, faziam parte dela 5 que eram membros permanentes do Conselho de Segurança: França, China, União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Em 1948, a ONU elaborou um documento que definiu os direitos básicos e inalienáveis dos seres humanos, com a finalidade de promover a paz, justiça e liberdade, a chamada Declaração dos Direitos Humanos. Um dos objetivos era evitar situações de abuso e violência, como a escravidão do Holocausto, que ocorressem novamente, como nós vimos na unidade anterior lá na Alemanha, aquela matança dos judeus, né? A questão da Palestina e o Estado de Israel. A criação do Estado de Israel na Palestina foi também responsável por emergir conflitos na região do Oriente Médio. As ideias nacionalistas, como o sionismo, foram responsáveis pela criação de um Estado judeu na Palestina. Então, em 1948, a ONU criou o Estado de Israel dentro da Palestina. Vejam bem, a Palestina e Israel disputavam a cidade de Jerusalém, considerada sagrada pelos cristãos, né? E judeus também, e com certeza os muçulmanos. Palestinos que habitavam a região, havia muitos séculos, não aceitavam essa ideia. E no mesmo ano, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e o Exército de Libertação Árabe, formado na Palestina, não reconheceram as decisões da ONU e iniciaram o ataque ao Estado de Israel. O movimento de luta pelo reconhecimento do Estado palestino, através da Organização de Libertação da Palestina, a OLP. Esse conflito terminou em 1949, com o Estado de Israel mantido com mais territórios. Após décadas de negociação com a ONU, em 2012 a Palestina foi reconhecida como Estado observador. Canal de Suez. Em 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o Canal de Suez, proibindo navios israelenses, franceses e ingleses de utilizar o caminho marítimo entre a Europa e a Ásia. Descontentes, os israelenses invadiram a região e tomaram o canal. A ONU, temendo o confronto global entre as potências capitalistas e socialistas, interveio na situação, solicitando aos israelenses e seus aliados que de lá se retirassem. Posteriormente, outros confrontos ocorreram na região, como a Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967, e a Guerra de Yom Kippur, de 1973. Em 1979, o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. O Estado do Bem-Estar Social. A Segunda Guerra Mundial foi responsável por uma série de destruições que geraram muitas crises sociais, políticas e econômicas. Após seu término, vários países capitalistas adotaram a política do Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, atuação do Estado em benefício da sociedade. Esse era o objetivo desse projeto. O acesso à educação, à saúde e auxílio aos trabalhadores. Gastos eram entendidos como investimentos, pois evitariam a crise econômica. Esse estado de bem-estar social criou medidas para a criação de empregos. E com isso concluímos a nossa unidade temática 8.